25 anos de histórico na Sonai e, portanto, é agora ou nunca, porque se eu amanhã tiver mais obrigações que aquelas que eu tenho hoje, filhos, encargos financeiros, eu já não posso pôr all-in. Isto não é um jogo de póquer para eu fazer all-in e arriscar a vida dos meus, não é? Portanto, eu acho que é isto que tu estás a trazer para aqui, é mesmo muito importante, que é a principal característica de um gestor, de um empreendedor, é a capacidade de decidir. É a sua decisão. É muito difícil. E isso não há ninguém que possa. Tu podes delegar tudo dentro da tua organização. Tudo. A decisão, tu não podes delegar. E nessa altura investi 1.250 euros e comprei um multifunções, um fotocador multifunções e um fax. E comecei sozinho. Portanto, está mais uma parte da decisão, que é deixar, e na altura tinha um bom emprego, um bom cargo, era diretor comercial, já estava com um bom ordenado, mas achava que tinha que passar para mais, queria mais. Exatamente. E lá fui eu, com o meu carro, com um escritório, ali num edifício de Las Vegas, com 20 metros quadrados praticamente, e lá comecei. E nós nunca baixámos a produção, nunca. E eu digo que cresci. Porquê? O que é que foi determinante aí, Altino? Já lá vamos. Porquê é que cresci? Cresci porque o próprio país estava em contraciclo, a economia estava a decair e eu mantive. Então, se eu mantive, eu considero que cresci. Portanto, eu não acompanhei a tendência natural, do país, que era de crescer. E estamos a falar de um período, João, em que tu falas com eles, como é que está? Está tudo mal. Um pessimismo, um clima de pessimismo terrível. E eu era o único que dizia que estava bem. E as pessoas ficavam a olhar para mim. Não adianta alguma coisa dizer que está mal. Não adianta. Se eu disser que está mal, vamos ficar os dois exprimidos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do The Doers Podcast, o nosso podcast direcionado para vocês, para fazedores, para empreendedores que querem ter contacto com outros empreendedores que estão a fazer a jornada e que hoje trazem até vocês grandes insights, grandes conselhos e grandes aprendizagens, e hoje vamos ter isso muito aqui. Tenho um convidado muito especial hoje aqui comigo, por várias razões, vamos falar delas. Altino Osório. Altino, muito bem-vindo, obrigado aqui pela tua presença aqui no nosso podcast, que ainda está a começar, né? Aqui um bebê, e obrigado também por acreditares neste nosso projeto, é muito importante também dizer isto, obrigado por estares cá, obrigado por acreditares num projeto que ainda agora está a conhecer e queres fazer parte deste movimento e fazeres parte deste movimento que nós estamos a criar, a encaixar, que é o The Doers, onde nós trazemos histórias de fazedores, sem bullshit, sem tangas, sem sonhos cor-de-rosa. Aqui trazemos a brutalidade dos factos, a realidade tal como ela é, para que nós consigamos passar algo para os doers que agora estão a começar. Por isso, Altino, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, João. Bom dia a todos também. Obrigado pelo teu convite. Parabéns pelo teu programa, não é? Sinto-me um privilegiado para estar aqui entre os primeiros no teu podcast. E acho muito bem, de facto, vocês levarem também avante por vezes aqui alguns conhecimentos, os teus conhecimentos também, que já são transmitidos a muita gente e cada vez mais. E parabéns mais uma vez pelo teu empreendedorismo e pelo teu sucesso também na tua empresa e agora aqui com esta ideia fabulosa do podcast. Muito obrigado. Altino, nós já nos conhecemos há muitos anos, porque somos conterrâneos, portanto somos da mesma freguesia, de gerações diferentes, mas tivemos alguns contactos ao longo da nossa vivência na nossa terra, e eu conheci um Altino diferente do Altino que é hoje, naturalmente, não é? Não só porque todos nós evoluímos, mas porque, acima de tudo, tu escolheste um caminho para ti, foste atrás desse caminho, foste obcecado, foste obstinado, foste fazer acontecer. Quem é que é o Altino hoje? O Altino é exatamente a mesma pessoa que tu conheceste quando tinha 20 anos, tu tinhas 10, nós temos aqui uma diferença temporal de 10 anos. De facto, já nos conhecemos há muitos anos, a tua família também, sim. Pessoas que eu gosto imenso, que me sempre trataram bem também na freguesia, até porque trabalhei muitos anos no Pão Quente das Caldinhas, como sabes.
Depois teve lá o meu percurso também pela junta de freguesia, e mesmo com a vossa cor partidária diferente da minha, mas sempre com máximo respeito, com máxima consideração. Portanto, é isto que eu trago sempre também, são os valores da terra, os valores da família, e é isto que perdura ao longo dos anos. Portanto, e como eu disse há pouco, o Altino é exatamente a mesma pessoa, certamente mais conhecida hoje, espero que seja mais conhecida amanhã, como é óbvio. O sucesso da empresa também alavanca isso mesmo, mas o sucesso da empresa também tem a ver com as pessoas que lá estão. Sim. Portanto, que é o meu caso e não só dos meus colaboradores. Mas é um Altino mais crescido, mais maduro, mais responsável, mas não deixa de ser a mesma pessoa. Certo. E também por isso eu sei, e é também por ser essa mesma pessoa que hoje estás cá dentro da tua agenda ocupadíssima, que eu não tenho a menor dúvida, já percebi isso aí um bocadinho ainda há pouco. Se tivesse dúvida já percebi, e por isso, e é importante, e até gostava mesmo de reforçar isso, porque desde o primeiro ponto de contacto que eu fiz contigo, eu senti isso. Eu senti que aquele jovem sonhador, né, que tinha os seus sonhos, que tinha as suas ambições, e tu foste para a frente e tu aceitaste os desafios, e essas ligações tu ainda tens aí. Por isso é muito bom também para mim ter pessoas cá que vão mais à frente na jornada, e mostrarem que continuam a ser a mesma pessoa daquela terra, exatamente com os mesmos valores. Eu tenho a felicidade de ter esse contacto até no dia a dia com o meu sócio, porque é muito isso também. O Miguel é muito isso, e isso demonstra a mim e a outros empreendedores mais jovens que, independentemente daquilo que aconteça, nós temos que continuar a ser fiéis aos nossos valores, aos nossos pilares, né? Às nossas fundações que nós tivemos, e fico genuinamente feliz por trazermos isso também para aqui, para o podcast, porque muitas das vezes nós estamos preocupados com aquilo que se vê, aquilo que se diz sobre uma pessoa, aquilo que se fala, e é importante entender quem é a pessoa. Não por aquilo que se diz, não por aquilo que se vê ou por aquilo que se fala dela, mas sentir quem é que é aquela pessoa. E hoje é isso que nós trazemos aqui também para o podcast, sentir, e este empreendedor, esta pessoa que está aqui. Por isso, uma vez mais, muito obrigado. Altino, claramente, olhando aqui um bocadinho para o teu percurso, lá atrás, e agora é mais fácil conectar os pontos, não é? Partindo do princípio que a nossa vida é uma linha, né? Uma linha é um conjunto de pontos, e olhando certo para o teu percurso lá atrás, nós hoje podemos dizer, sim, era fácil adivinhar que o Altino iria virar empreendedor, que iria virar fazer o seu próprio caminho, porque tu demonstraste ao longo do teu percurso, e lá está agora conectando os pontos, que tu tinhas esse ADN, que tu tinhas essa vontade, essa resiliência, e que naturalmente pode nem sempre coabitar com empreender. Mas naturalmente, hoje olhando, é fácil adivinhar isso. Sendo que tu não vieste uma família propriamente de empreendedores, o que é que foi disputado em ti? Em que momento da tua jornada, qual é que foi o momento em que tu visualizaste aquilo que tu és hoje? Ou se isso pode não ter acontecido, pode ter sido uma circunstância, se bem que é mais difícil, as coisas não acontecem por acaso, mas em que momento é que tu sentiste que o teu caminho era para empreender? Se nos podes falar um bocadinho desses momentos da tua história? Sim. É um bocado difícil perceber quando é aquele momento. Hoje olhamos para trás e consigo perceber que tomei decisões que o fizeram, essas decisões por vezes até arrojadas e difíceis, que se fosse hoje certamente não as tinha, ou até podia ter, mas de uma forma diferente, mas que isso faz parte da mudança do nosso ciclo. Nessa altura não temos conta disso, mas mais tarde, hoje não só uns anos atrás, vamos pensando e vamos, tentar perceber o porquê ter chegado ali, porque é que eu decidi assim, porque é que eu decidi de outra forma. Há aqui vários pontos. Como te referiste há pouco, eu sou oriundo de uma família humilde, somos 5 irmãos, 5 rapazes. Comecei a trabalhar cedo, com 12 anos praticamente já andava a trabalhar ao sábado, levantava às 4 da manhã, para andar a ajudar o padeiro a entregar pão. Entretanto, essa mesma empresa abriu um pão quente, que é o pão quente das Caldinhas, que tu conheces muito bem. Uhum. Um dos primeiros pães quentes a aparecer ali na zona das Caldinhas, do colégio do Instituto Nuno Alves, mais conhecido pelo INA.
E comecei a ir para lá aos fins de semana a trabalhar. Tinha pai 13 anos, mais ou menos 14 anos aos fins de semana, e entretanto durante as férias. Ou seja, eu estava no INA, mas os fins de semana, Sim. feriados, nunca tinha, porque ia para lá trabalhar. E sempre gostei de trabalhar, sempre tive uma vida também bastante ativa em termos de trabalho, não só também em nossa casa, casa da família, mas comecei de facto a ter vontade, a ser estar dependente de mim próprio, portanto não preciso Ok. de estar dependente dos meus pais. Eu a partir dos 14 anos que sou totalmente dependente, portanto, Ok. financeiramente. Que isso também me dava gozo e ter as minhas coisas, não estar dependente dos meus pais, até porque tinham algumas dificuldades financeiras, como eu disse, Certo, certo. éramos Sim. cinco todos seguidos. Entretanto, trabalhei lá anos, fiz o 9º ano, estava cansado de estudar, deixei e fui trabalhar a tempo inteiro para o Campo das Caldinhas. Às voltas de 20 anos, mais ou menos, percebi que se não estudasse não iria deixar de ser empregado de balcão, e também fazia lá outras funções. Nada contra isso, até porque aprendi Naturalmente. muito, e hoje muita coisa que eu sei, João, adveio do contato com as pessoas. Na minha perspicácia com as pessoas, da forma como eu lido com as pessoas, como eu gero conflitos entre outras coisas, advém do contato que eu tive com as pessoas lá. Porque nós contactámos com pessoas desde crianças Claro. até, Sim, sim. De pessoas mais pessoas idosas. mais idosas, portanto, pessoas diferentes também. No tempo em que a Portanto, padaria era só um balcão, aquilo era é que era balcão, era exatamente, só um balcão, não havia balcão. mesas, não havia nada, as pessoas Nada. estavam ali em pé, à espera. Exatamente, e era muito concorrido, Sim, lembras-te bem sim, disso? Era sim, sim, muito concorrido, perfeitamente, portanto, perfeitamente, lembro e eu fui perfeitamente. obrigado a andar rápido, mas eu sempre tive muita, era conhecido pelo Pressinhas, porque andava sempre, A sério? sempre para trás e para a frente, era o Tininho e o Pressinhas, Sim, porque andava Tininho, sempre a Tininho correr, sim, mas o Pracinhas não sabia. é porque andava sempre a correr para trás e para a frente, portanto eu queria fazer tudo muito rápido. Entretanto, pronto, percebi que realmente tinha que estudar, fui estudar de noite, no ensino corrente, aqui na Escola Dom Sancho, em Famalicão. Fiz a primeira tentativa, entretanto, ao fim do mês abortei, porque É duríssimo, não é? É trabalhava duríssimo todos. É, trabalhar e estudar ao é muito mesmo duro, tempo. e É eu ainda por cima trabalhava domingo a domingo, não tinha dias de folga. Entretanto, no ano seguinte, retomei e fiz o 12º ano, com bastante custo, até porque deitava-me sempre depois da meia-noite, levantava-me às 5 da manhã, portanto, eu dormia em média, não chegava a 5 horas por Sim, dia. 4, 5 E ao horas. fim de semana, claro, com 20 e tal anos, Ok. nós queremos ir sempre para a zona, né? Queremos ir gozar um bocadinho. Portanto, às vezes ao domingo ia direta de trabalhar. Acabo o 12º ano, vem aí um fator de decisão. Saio da padaria, algo que me dizia muito, que eu aprendi muito. Tinha ali a família profissional. E percebi que se trabalhasse todos os dias não conseguiria estar na faculdade, não conseguia. Sim. Conseguia ingressar, mas depois Não não consegues conseguia ter acompanhar. sucesso porque ou trabalhava ou estudava. Há ali uma oportunidade para os Correios no balcão dos CTTs nas Caldas da Saúde, que eles queriam aumentar ali, portanto, os recursos humanos. Eu concorri, consegui entrar, estive lá 1 ano e meio também. Vem uma parte também de uma decisão. Durante esse período, portanto, quando saio da padaria, vou para os CTTs, é quando entro na faculdade, portanto, na Estávamos em Lusíada, em que ano aí? Famalicão. Estamos no ano 2000. No ano 2000. 2000. E a inscrição na faculdade foi em 2000. Em 2001 são as eleições autárquicas, portanto, em que eu sou convidado também para encabeçar a lista de dependentes à Junta de Freguesia da Palmeira, MIP. do MIP, Movimento Independente da Palmeira, que ganhamos. Portanto, ganhamos, maioria. Estou na Junta de Freguesia, estou nos CTTs e estou a estudar. Portanto, entro na Junta de Freguesia, algo novo, Sim. temos que perceber a mecânica e o funcionamento de uma Junta de Freguesia, até porque nós temos responsabilidades públicas. Temos a responsabilidade da freguesia, portanto, não só a gestão de dinheiros públicos. E há aí uma outra decisão que me faz, que é, eu faço um contrato de meio ano com os CTTs, faço um contrato de 1 ano, e a renovação do terceiro contrato, eu não quero renovar. E toda a gente ficou incrédulo, como é que não quer renovar? Toda a gente quer trabalhar Claro. na função pública. E eu disse que não queria porque já tinha o meu objetivo de vida já definido. Acabar o curso por volta dos 28, 29 anos,
tinha a junta de freguesia 4 anos, a minha responsabilidade, depois também podia renová-los, e tinha os meus estudos. Os meus estudos, já está. E tinha que decidir se realmente se renovava ou não. Mesmo com a promessa de efetivação nesse ano, em dezembro desse ano, estamos a falar do ano 2001, e eu disse que não. Portanto, que não queria, já estava bem definido, lá está, uma segunda parte da decisão que faz com que, se me perguntares porque é que fiz aquilo, não sei. Sei que estava determinado, são aquelas coisas que nós sentimos, também somos mais rebeldes, digamos, sim, pela idade, somos mais, arriscamos muito mais. As obrigações levam-nos também a que a gente possa tomar esse tipo de decisões. Eu lembro quando eu comecei a empreender, eu decidi empreender aos 28 anos, tinha 5 anos de histórico na Sonai, e portanto é agora ou nunca, porque se eu amanhã tiver mais obrigações que aquelas que eu tenho hoje, filhos, encargos financeiros, eu já não posso pôr all-in. Isto não é um jogo de póquer para eu fazer all-in e arriscar a vida dos meus, não é? Portanto, eu acho que existem, é isto que estás a trazer para aqui, é mesmo muito importante, que é a principal característica de um gestor, de um empreendedor, é a capacidade de decidir. É a sua decisão. É muito difícil. E isso não há ninguém que possa. Tu podes delegar tudo dentro da tua organização. Tudo. A decisão, tu não podes delegar. E essa acho que é das principais funções de um gestor, que é a sua capacidade de decidir. Tu aí já estavas a mostrar isso, né? Que é a tua capacidade de decidir na tua melhor empresa. Né? No teu melhor ativo, que és tu. Exatamente. Mas, como eu disse há pouco, nós depois só temos essa percepção mais tarde. Claro, quando conectamos os pontos. Claramente. E aí, lá está, não decidi. Portanto, dediquei-me na junta de freguesia, aos estudos também. Acabei aos 29 anos, portanto, o curso. Também comecei a estudar tarde. Fiz o curso em 5 anos, que era 4. Sim, mas antigamente as licenciaturas também. Foi licenciatura? A minha licenciatura, sim, já é integrada. Quando acaba é quando entra o Bolonha. Okay. Mas a minha era 4, embora demorei 5 anos a fazê-lo, porque também temos tantas funções que não dá para tudo. Sim. Mas independentemente disso, terminei na faculdade. Quando acabo, vou para uma empresa que tinha também na área, além de outras áreas ligadas ao setor automóvel, tinha também a parte da intermediação de crédito, embora nessa altura ainda não era regulada, a atividade que eu exerço hoje. Estive lá 1 ano e, entretanto, de facto, percebi que tinha capacidade para mais e decido sair, portanto, e criar a minha própria empresa. Criei a minha própria empresa com um fax e um multifunções. Na altura, em 2006, ainda se usava bastante. Hoje o fax já está obsoleto. Embora cada vez mais se fala que vai voltar, porque o fax não fica registro. Enquanto os mails e tudo fica tudo registro. Portanto, o fax envias um documento, mas não fica registro gravado. Destróis o papel, a não ser que o papel não. Fala-se nessas coisas. Hoje em dia deixa-se tanto de registro e tudo quanto é lado, deixa-se rastro e tudo quanto é lado. E já se fala. E nessa altura investi 1.250 euros e comprei a multifunções, uma fotocopiadora multifunções e um fax. E comecei sozinho. Portanto, está mais uma parte da decisão, que é deixar, e na altura tinha um bom emprego, um bom cargo, era diretor comercial, já estava com um bom ordenado, mas achava que tinha capacidade para mais. Portanto, queria mais. Que era o teu momento, não é? Exatamente. E lá fui eu, com o meu carro, com um escritório, ali num edifício Las Vegas, com 20 metros quadrados, praticamente, e lá comecei. E nesse momento, e vamos puxar lá atrás, nesse momento em que tu começas a tua empresa, a MCO, o que é que tu visualizavas naquele momento? Quão importante foi a tua visão do futuro para aquilo que tu estavas a fazer naquele momento? Ou seja, o que é que tu visualizaste naquele momento? Tu visualizaste aquilo que tens hoje? Ou tu ainda visualizaste alguma coisa que ou ultrapassaste ou ainda não chegaste lá? Não, eu não sou um tipo muito obcecado. Não sou. Sou um sonhador. Gosto de ter as coisas, gostava de as ter e luto por elas. E quanto mais, se realmente gostar, faz com que eu trabalhe mais. Nessa altura, apenas vou-me lançar sozinho. E vamos ver o que dá. Se tu montares uma empresa, ainda por cima comecei do zero, é de zero mesmo. Alguma coisa tu pegares uma empresa que já está
construída, já está em velocidade de cruzeiro, só pegares nela, não estragar e até alavancares. Então, coisa começares do zero e pensar assim, onde é que isto vai dar? Não sei, dia a dia vamos ver. Certo. Mediante as necessidades vamos contratando e depois disso vamos vendo como é que o mercado também se comporta. Até porque nós não sabemos, no meu caso não sabia se iria ter boas decisões ou não. Né? Eu como gestor, aquilo que aprendi na faculdade, aquilo que aprendi na vida, que é o mais importante, que é a faculdade da vida, aquilo que eu vou apresentar, o meu comportamento, será que é o mais adequado? Nós não sabemos. A verdade é que tudo o que eu fui decidindo, fui implementando, certamente foi o melhor. Podia ter sido melhor ou não, não sei. Bem, a verdade é que deu resultado. E eu, como digo muitas vezes, às vezes quando as pessoas, será que está? E o histórico diz que sim. Tudo que eu decidi correu bem, pelo histórico diz que sim. Então, nada mais confortável para alguém que não está bem confortável, às vezes algum colaborador meu ou outra pessoa qualquer, ou até eu. Em conversas com a minha mulher, por vezes ela também diz: o que é que tu achas? Eu acho que sim, até hoje sempre decidiste tudo bem, portanto, ela própria me diz isso. Portanto, o histórico, como eu disse, o histórico fala por si. E a verdade é que, ano após ano, fui aumentando os recursos humanos, a MCO Intermediários de Crédito foi ganhando espaço no mercado da intermediação de crédito, especialidade maior no crédito automóvel, e hoje somos, a nível nacional, o intermediário de crédito no crédito automóvel maior, portanto, com mais produção. Temos uma área, neste momento somos só afetos à MCO, intermediários de crédito somos 20, que já é muita gente, mas que ao longo dos anos fomos eu lembro-me na altura da crise de 2009, 2010, 2011, precisamente a parte do imobiliário. Sim, a seguir ao Lehman Brothers, né? Tivemos ali na fase de 2008 e aquilo chegou aqui a Portugal. Sim, com aquela grande parte impacto financeira, com em tudo, 2010. muitas falências, sim, muito sim, desemprego. E nós nunca baixámos a produção. Nunca. E eu digo que cresci. Porquê? O que é que foi determinante aí, Altino? Já lá vamos. Porquê é que cresci? Cresci porque o próprio país estava em contraciclo. A economia estava a decair e eu mantive. Então, se eu mantive, eu considero que cresci. Portanto, eu não acompanhei a tendência natural, do país, que era de crescer. E estamos a falar de um período, João, em que tu falas com eles, como é que está? Está tudo mal, tudo mal, tudo mal. Um pessimismo, um clima de pessimismo terrível. E eu era o único que dizia que estava bem. Eu era o único que dizia que estava bem. E as pessoas ficavam a olhar para mim. Adianta alguma coisa dizer que está mal? Não adianta. Se eu disser que está mal, vamos ficar os dois deprimidos. Certamente começámos aqui a chorar os dois. E na tua área é muito importante isso, não é? É uma parte financeira e nós realizamos muitos sonhos. Exatamente. Vamos falar aqui na parte do automóvel, qual é a nossa especialidade. Uma compra de uma viatura é um sentimento de emoção. Portanto, é algo novo que tu compras e tu vais usufruir. Quando tens uma casa boa, tu não andas com elas às costas. Né? Mas com um carro andas a conduzir, andas a mostrar. Portanto, e nós temos esta vaidade, ainda bem. E nós nesta parte do financiamento automóvel, acabamos de realizar aqui alguns sonhos das pessoas, certo, digamos. E voltando à tua questão, o porquê? Pelo trabalho. Em vez de trabalharmos certamente 8 ou 9, 10 horas, já tivemos de trabalhar 12 horas, com mais dedicação. Para tentar não... Porque isto aprende... O meu curso é Economia, Gestão de Economia, e tinha um professor meu que me dizia que... Tive um professor que dizia que em 10 anos deve haver uma crise nos países. Para quê? Para limpar aquilo que está mal. Parece assim um bocado estranho de ouvir isto, mas na verdade, depois na prática, percebemos que de facto o que está mal limpa e o que está bem ganha força. A média melhora quando tu cortas o bottom, não é? Exatamente. A melhor forma de subir a média é cortares o bottom, não é? Exatamente. E ali nós conseguimos segurar, e quando abre o mercado nós já estamos em velocidade de cruzeiro. Por isso é que a emissão internacional é cada vez mais conhecida e tem uma notoriedade no país bastante significativa. Portanto, basta ver pelo prémio 5 estrelas, nós concorremos com outros intermediários de crédito com boa notoriedade também, e somos nós que o ganhamos já há 2 anos consecutivos, entre outros prémios, mas este acaba por ser o prémio 5 estrelas, é atribuído
digamos, pelo consumidor, pelas pessoas que reconhecem a autoridade da marca, o serviço, entre outros estudos, indicadores. Portanto, mas aí revela que tudo o que foi feito foi bem feito. Pode dizer, podia ser melhor, não sei, mas na verdade é que tudo o que foi feito corre bem. E foi esse o momento de viragem na empresa? Quando é que tu sentiste que a AMCO entrou no caminho daquilo que hoje é? Em que momento é que tu sentiste na organização que nós estamos neste caminho e agora é a repetição? Agora é a repetição. Há aqui vários momentos. Aí assim, quando nós de facto conseguimos aguentar e entretanto entramos quando o mercado começa a abrir, a economia começa a crescer e nós já estamos em velocidade de cruzeiro, temos vindo a crescer. E há uma outra fase que é da pandemia. E nós crescemos porquê? Porque o próprio mercado pede. Há muita gente que diz, mas não achas que queres ser mais? Achas que gostavas de parar? Eu não posso parar. Se eu parar, a concorrência passa-me. Se nós pararmos no tempo e acharmos que não quero mais que isto, eu tenho que assumir que não quero mais que aquilo. Mas se eu quero estar no mercado e quero que a empresa perdure, já vamos a caminho de 17 anos, portanto, nós temos que acompanhar o próprio mercado. Se o mercado pede para crescer, eu tenho que crescer. E vamos crescendo de uma forma lenta, consolidada, bem pensada, sem ilusões, Estruturada, não é? bem estruturada, até porque eu trabalho com bancos e os bancos ou confiam ou não confiam. Sim. A partir do momento que têm a nossa confiança, perfeito. Se desconfiam, é um problema. Portanto, e nós temos essa vantagem que os bancos confiam muito nos nossos serviços, confiam muito na minha pessoa, portanto, que é extremamente importante. Isso também ajuda depois também no próprio mercado, nas condições, portanto, a forma também como nós conseguimos também as aprovações, a forma como se trabalha também o pedido de crédito. Mas voltando aqui à questão da pandemia. Nós na pandemia somos obrigados todos a ir para casa, de fazer teletrabalho. Aí percebo que nós já estamos perfeitamente alinhados. Okay. Porque eu nunca quis desde o início computadores fixos, sempre portáteis. Inicialmente ninguém percebia porquê. Primeiro, o nosso escritório é exposto, eu não queria nada que se visse, se ficasse ali durante a noite exposto, queria tudo clean. Depois, as pessoas tendo o computador em casa, certamente também vão adiantando o próprio trabalho, vão organizando. Sim, conseguem estar mais contactáveis, mais disponíveis para organizar em determinados temas que normalmente no dia-a-dia não se conseguem fazer e às vezes precisam de um momento de concentração para poderem fazer. Por vezes, muitas vezes, numa hora ou duas à noite, consigo fazer mais que durante o dia. Porque o telefone não toca, estamos ali concentrados e há coisas que temos realmente de estar concentrados. E quando vem ali a questão da pandemia, curiosamente, há uma colaboradora que eu tenho hoje que me pede estágio. E eu penso assim, para me pedir estágio, quando está toda a gente a mandar pessoas a não renovar contratos, e mandam pessoas para casa, despedimento, não renovam contratos, e eu vou aqui, ok, aceitar um estágio. Aceitei o estágio, e na verdade esse colaborador foi uma boa surpresa, até porque aproveitou, e hoje está lá a trabalhar, e é um excelente, neste caso uma menina, uma excelente funcionária. Depois também não tinha ninguém no marketing, até porque aí desperta a questão das redes sociais. Cada vez mais, dos canais digitais de aquisição. Tudo, as assinaturas digitais ganham forma, se os bancos já estavam a implementar, aí acelerou, estás a ver, lá está um fator de aceleração. Porquê? Porque não podíamos ter contato presencial com as pessoas, mas também queríamos que e era uma incerteza, nós não sabíamos, estamos a falar de um mundo que para, nós não sabíamos qual era o resultado, quer dizer, uma empresa para, como é que vamos conseguir? Financeiramente a empresa estava bem, portanto podia perfeitamente suportar alguns meses em termos de ordenado. Mas também nós não sabemos o que é que aquilo vai dar. Portanto, a verdade é que fomos na mesma trabalhando, fomos na mesma fazendo negócio, é claro que um terço abaixo daquilo que fazíamos, mas contudo deu perfeitamente para tudo e mais alguma coisa. E a navegação era a navegação com o nevoeiro à frente, porque ninguém sabia muito bem. Exatamente. Só tivemos que abrandar um pouco, o que é normal. E nessa altura há uma que é a nossa diretora de marketing também, que há pouco falámos, que é a Catarina, estava numa empresa que é dispensada, lá está, não renova um contrato porque fruto de mandar as pessoas para casa. Eu já a conhecia porque foi-me apresentar e vendeu-me um serviço,
E ela, entretanto, envia-me o currículo e eu, toda a gente está a mandar a gente embora, eu contrato-a. Portanto, ou seja, estava com mais 2 pessoas que Certo, aquilo que tinha na tua estrutura fixa Exatamente. antes da pandemia. Exatamente. Eu ando sempre em contraciclo, portanto, está em recessão e eu consigo manter. Mas tipicamente é isto na área dos investimentos, não é? Em todo lado. Tu guardas dinheiro quando todos os outros estão a gastar e tu investes depois o dinheiro quando os outros já não têm para investir, não é? De certa forma, não é bem assim. Eu Ok. sou intermediário de crédito, portanto, o que pode diminuir é os próprios bancos quererem não se expor tanto à concessão de crédito, querem ser mais reservados, mais Ok. conservadores. Que alguns foram, outros não. Os que não foram alavancaram muito mais em termos de produção e quando começa a abrir, não é? Começa a diminuir ali as restrições do Covid, já estão em velocidade de Em cruzeiro. velocidade de cruzeiro. Mas há pouco para dizer uma coisa, as adversidades geram oportunidades. Nós temos é que conseguir captar essas oportunidades nas adversidades. Hás de reparar que sempre que há algo mau, há sempre alguma coisa boa que lá Certo. sai. O que é que tu extrais daí, não é? Exatamente, tens a extrair aquilo que é bom, tens que separar aquilo que não interessa e tentar perceber aquilo que é bom e depois maximizar, pegares nisso que é bom e adaptar à tua realidade e conseguires cavalgar e teres o máximo de sucesso com isso. E aí nós tiramos também da questão do Covid. Então, nós próprios, mesmo em termos de concorrência, sempre fomos aqueles que estivemos Ou seja, sempre à frente. foi na adversidade que tu fizeste a verdadeira rampa de lançamento da empresa? Não só, mais uma. Portanto, Ok. tive várias. Estamos a falar aquela da crise, que contratei não contratei, portanto, e da pandemia para cá já contratei muito mais gente do que antes. Ok. Porquê? Porque o próprio mercado também, repara, na pandemia toda a gente achava que ia ser um problema mesmo para as empresas, e foi. Mas houve muita gente a ganhar dinheiro. Portanto, o que é que tiveram que fazer? Tiveram que refazer o seu modelo de negócio por vezes. Algumas confecções que não estavam bem financeiramente com a questão das máscaras. Sim. Tive uma pessoa que eu conheço, que é meu amigo, já conheço há muitos anos, que no mês faturava mais que aquilo que faturava num ano. Em um mês, com bocadinhos de pano das marcas, tudo para exportar, faturava mais que faturava num ano. Isso próprio também conseguiu, lá está. É verdadeiro, é velha e verdadeira história, não é? Uns choram, Claro. os outros vendem os lenços. É claro que também na questão do Covid nós não podemos esquecer que também houve aqui uma ajuda mundial. Sim. Uma ajuda, Sim. no caso da Europa, uma ajuda europeia, uma ajuda do próprio país, portanto, com os layoff, com outras regalias. Portanto, houve aqui uma entreajuda mundial, que eu sempre disse isto. A gente achava que ia ser difícil. Eu achava que não, porque estava tudo concentrado em algo. Toda a gente dizia que as vacinas do Covid que iam durar, porque as anteriores eram 10 anos, tinham de ser testadas. E eu dizia que não, lá está, eu contraria sempre um pouco. Contraciclo. Depois diziam-me que pensava sempre ao contrário. Eu pensava ao contrário, mas dizia porquê. Porque é que eu achava que ia ser mais rápido? Porque toda a gente, todas, ou grande parte das grandes farmacêuticas estavam a trabalhar naquilo. Os esforços eram o mesmo propósito. Todos tinham o mesmo propósito. Não só, mas também, repara, a primeira farmacêutica que tivesse a vacina do Covid ficava com a bandeira. Não só financeiramente e a bandeira. Isso, naturalmente, sim. Agora, também houve investimento dos próprios Estados na investigação das próprias vacinas. Portanto, e eu depois argumentava com as pessoas. Alguns deixavam que certamente... Isso naturalmente. Tinha bem, isso acontece. Mas a verdade é que alguns hoje dizem, realmente tinhas razão. E se nós pensarmos, não é assim tão difícil de perceber. Então, se toda a gente está direcionada para algo, está tudo foco, concentrado. O objetivo é o mesmo. Até porque não existe mais nenhum foco. O foco ali era combater a pandemia. Claramente. Não havia mais nada, combater a pandemia. Portanto, podias ganhar muito dinheiro na questão do gel sim. desinfetante, nas máscaras, em tudo e mais, sim, mas tudo e mais alguma coisa. Isso era uma... não era isso que ia fazer abrandar, isso era uma proteção e não era a cura. A cura era... A cura é a vacina. E é verdade que muitos contra a vacina, mas a vacina provou que realmente foi eficaz. Então sabemos quais são os efeitos colaterais daqui a uns anos. Está bem, como as outras.
Mas a verdade é que só vamos conseguir estamos conectar esses pontos daqui a alguns anos. Mas pegando nesse tema, porque tu trazes um tema que é muito importante nós deixarmos aqui e reforçarmos isto, que é as adversidades. Elas vão surgir. Não há um momento que eu vou idealizar, por mais visão que eu tenha, a vida do empreendedor não vai ser só vitórias, não vai ser só cortar a meta em primeiro lugar. E puxando aqui um bocadinho essas adversidades, e naturalmente há adversidades que são-te impostas pelo mercado, exemplo, crise pós-2008, pandemias. Mas, excluindo estes dois focos, houve algum momento em que tu sentiste, pá, isto vai ruir, isto não vai dar certo? Aconteceu algum episódio, alguma adversidade em que tu disseste, pá, eu vou falir isto tudo, isto vai correr mal, estou completamente desgraçado? Se houve algum desses momentos, qual foi o teu pensamento de primeira ordem e o que é que tu fizeste para que isso se invertesse? Não, nunca houve isso. Okay. Embora isso está sempre presente. Quem é empreendedor, tens uma empresa também, certamente está sempre presente. Até porque tens responsabilidades, tens impostos para pagar, tens ordenados para pagar. E eu digo isto a muita gente, digo isto várias vezes, vou partilhar aqui contigo. Eu sou responsável por 25 famílias. Tenho 25 funcionários. 25 tem mais até, mas diretos à empresa, tenho 25. Empresa das duas. Eu sou responsável por essas 25 pessoas. Porque se algo correr mal, também corre mal para elas. Que aumenta aqui a responsabilidade. E eu penso assim, não quer dizer que toda a gente pensa assim. Mas quanto mais responsabilidade eu tenho, mais responsabilidade tenho e exigência tenho nas minhas decisões. No bom rigor, nós nunca sabemos se corre bem ou se não corre. Até porque nós somos regulados neste momento pelo Banco de Portugal, desde 2018, e foi implementado em 2019. Basta uma decisão do regulador para abanar aqui um pouco esta atividade. Portanto, agora, o que depender de mim, pá, dificilmente isso acontecerá. Dificilmente acontecerá. Eu tento não tomar más decisões, aliás, até hoje, como disse há pouco, o história fala por si, portanto, eu tento sempre ter boas decisões. Embora é claro que a mistura disto tudo, como tu sabes, é sempre preciso um bocadinho de sorte. Mas a sorte dá muito trabalho. Isso está associada a muitas outras variáveis. Mas tu também tens de ter aqui trabalho, o lugar, as pessoas, o círculo de influência. Não consegues certamente, se tens azar, não consegues certamente. Eu tenho azar ao jogo, por exemplo, eu não jogo nada. Não jogo. Às vezes testei. Não, jogo, ando a falar de totolotes e raspadinhas. Olha, fui uma vez ao casino, até com um casal, Casino da Póvoa, e joguei 10 euros como ele jogou. Ele jogou os 10 euros, gastou-os. E eu joguei os meus 10 euros e ganhei acima dos 10, fui perdendo até aos 10. Cheguei aos 10, levantei-os. Portanto, não fui até 0. Portanto, é a única experiência que eu tenho do casino. Não tenho vícios, sou uma pessoa que não tem vícios. Mas o jogo, por exemplo, é algo que eu não tenho sorte. E eu digo isto diversas vezes. Se eu quero ter alguma coisa, é fruto do trabalho. Portanto, ter sorte com essas pequenas coisas do jogo ou com outras, pá, isso não condiz comigo. Agora, é claro que, como disse há pouco, essa sorte dá muito trabalho. Mas as decisões, acima de tudo, são extremamente importantes. E nunca pensei em que algo pudesse correr mal. Não. Até porque se houver algo que abrande, isso faz com que nós próprios, a própria concorrência, faz com que nós não fiquemos obsoletos, nem parados no tempo. Se tu vês a concorrência a fazer algo diferente, tu queres perceber o que é que ela está a fazer, embora não perca muito tempo com a concorrência, há muitos que perdem, por vezes, demasiado tempo com a concorrência e depois não saem do sítio. Eu nunca perdi tempo com a concorrência, eu estou atento a eles a perceber o que é que eles têm de bom, o que é que têm de mau e achar aquilo que é bom. E adapto à minha realidade. Portanto, agora nunca tive esse receio, até porque nunca tive problemas em trabalhar. Agora, posso perfeitamente um dia mudar de área, porque posso me cansar, ou até pode, por decisão do regulador, perceber que não é assim rentável como certamente queria. Certo. E pegando nisso, nas adversidades e na tua capacidade, que é com o trabalho que a gente já... Qual é que é o teu drive diário? O que é que te faz levantar da cama? O que é que... pode ser o despertador, não é? Mas o que é que está lá intrínseco a ti? Qual é que é o teu drive? O que é que tu respiras no dia-a-dia? Qual é que é a tua... Pá, não gosto de falar muito de motivação, porque a motivação vale o que vale, mas drive, sabes? Qual é que é
que é que te corre nas veias? Eu costumo dizer isto, pá, que é uma droga, não é? Isto de empreender é uma droga. Não é? Às vezes eu até digo, se a gente pudesse retirar isto, se a gente chegasse aqui com uma bisnaguinha e retirasse esta adrenalina que nós temos dentro de nós, mas qual é que é esse teu drive? O que é que... João, eu sempre trabalhei imenso. Há algo que é imprescindível para mim, é levantar-me amanhã feliz por ir trabalhar. Por ir trabalhar e não só estar com a família. Claro que o fim de semana sabe muito bem para nós relaxarmos. Lá estão ao fim de semana, por vezes, à segunda-feira, de manhã, ando assim um bocado meio molengão. Às vezes é estranho. Precisa ali de um clique para arrancar. Agora, há aqui uma motivação, várias. Tens uma empresa que queres manter com a notoriedade que tem, tens as responsabilidades sociais, que são os teus colaboradores, perante o mercado também, para continuar também a manutenção do sucesso e do crescimento. Agora, nós temos que nos levantar sempre motivados, disseste há pouco, mas o que é que nos motiva? Não é? Aquilo que nós próprios, por vezes, temos que nos automotivar. Porque durante tu tens uma empresa também, e quem tem percebe, nem sempre está tudo bem. E sempre que há um problema é sempre o mesmo. É sempre para nós. Nós temos que resolver. Sempre. E nós podemos até estar bem dispostos, pá, com o astral em alta, mas vem algo que nos faz, por vezes, deitar um pouco abaixo e pensamos assim, agora, tinha que ser agora, podia ser no outro dia, mas tinha que ser agora, estava tão bem. Nós temos que aprender a reagir a isso. Tu vives bem no caos? Ou tu és contra o caos? Eu sou contra a organizar caos, Okay. mas convivo bem no caos. Eu consigo consigo sair facilmente. Isso é uma boa perspectiva. Mas evito isso. Tu evitas provocar o caos? Evito provocar o caos, evito problemas. Mas se houver, eu consigo sair muito bem. Sempre consegui sair muito bem, até hoje. O histórico fala por si. O histórico fala por si. Acho que esta é uma frase que vai. Essa é uma frase que vai ficar claramente isso. Não, mas na verdade é isso, não é? Porque de achismos, não é? Estamos todos muitas das vezes cheios, não é? Então é importante analisar o histórico. Naturalmente que águas passadas não movem, mas naturalmente é importante entender, não é? Porque se há um histórico e tu estás numa área onde é analisado muito o histórico. Sim. Né? O histórico dos comportamentos de consumo, etc. Né? Tudo, naturalmente. Uma decisão governamental pode influenciar. Não é? Certo, aumento de certo. impostos, Certo. agora as taxas de juros, o consumo diminuiu, a inflação, o consumo diminuiu. Portanto, agora no próprio crédito diminui, mas aumenta noutras partes. Nomeadamente a renegociação dos créditos de habitação, dos prédios, a consolidação dos próprios créditos que têm para diminuir as suas prestações. Portanto, lá está. Por vezes, quando achamos que vai diminuir algo, diminui, mas na outra parte acaba por compensar. Nós é que temos que procurar esse equilíbrio também e direcionar-nos para as pessoas. Nós temos um comportamento muito social, um serviço muito social. A nossa empresa sempre o tivemos, sempre. Nós nunca olhamos para o negócio pela rentabilidade que dá, até porque a rentabilidade vem por si só com o tempo, mas uma ação de prevenção para com as pessoas, e que hoje até, desde que fomos regulados pelo Banco de Portugal, não foi nada difícil para nós, nada novo porque nós já o fazíamos. Portanto, as pessoas quando têm alguma dificuldade, nós próprios fazíamos a análise, nunca cobramos o que é que seja, portanto, análise dos seus processos, e se realmente justificasse, fazíamos o serviço. Se não justificasse, não fazíamos. Portanto, porque não justifica, que interessa que as pessoas fiquem bem. E é engraçado que quase todos os anos, vêm sempre pessoas, por vezes, da aldeia, da terrinha, trazer alguma coisa, a agradecer imenso aquilo que fizeram por ela, porque de facto já estavam aqui, ficaram um bocado sufocadas em termos de prestações. Top. E nós, com um pequeno serviço, com consolidação, por exemplo, conseguimos transformar um sufoco em algo mais aliviado, mais confortável, e fazer com que as pessoas pudessem respirar. Já agora aqui uma parte, deixa-me acrescentar, aqui há pouco não disse. Há aqui uma outra fase também, que é quando eu começo a fazer publicidade no futebol. Ok. Sim, estás presente no Braga, Porto... Estive no Porto, comecei no Vila das Aves, no Famalicão. Sim, Vila das Aves. Nessa época, e depois entro em dezembro no Braga. Aí é que tu vês que quando estás nos grandes, realmente aqui tem um alcance brutal, a nível nacional.
E entretanto sai o Aves também, teve os problemas que teve, o Famalicão tive mais uma época a sair, foi até na altura da pandemia, e continuei sempre com o Braga e custou. E estamos de uma forma constante também, portanto, e hoje a emissão entre que qualquer pessoa conhece pelo Braga. Não só pelo Braga. Foi um canal importante? Foi um canal importante. Um canal bastante importante. De notoriedade? De ordem de importância okay. Para a empresa. Até porque havia bancos financeiros que certamente na altura da pandemia em que todos não querem acordos, mas que nós aparecemos, vem a questão do digital e começam-nos a contactar. O contraciclo. Ou seja, havia bancos que já tinham contactado para fazermos parceria, não responderam, ou na altura não era o mais adequado, e no entanto nessa altura é quando mostram o interesse. Okay. Aí é que realmente nós percebemos que todo investimento que se fez, aquela decisão de eu investir o que a gente investe num clube, que é o Braga, né? Que é financeiramente é um valor até considerável, mas na verdade... também tem tido cada vez mais projeção, não é? Não é à toa que o Braga estava a lutar por um segundo lugar, com perspectiva até de poder chegar a um primeiro lugar ainda, atenção. Exatamente. E vai agora entrar na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, da Champions. Portanto, nós lá também estamos. É uma capitalização, não é? Do investimento que tu consegues fazer. Repara, a questão da publicidade, João, tu quando fazes publicidade estás a ter um custo imediato e não vês. Portanto, e só vês ao longo do tempo. Mais uma razão. Agora tu olhas para trás. Não é? É um investimento. Uma publicidade é investimento. Agora, tens que a fazer da melhor forma possível. A lagarta que se transforma depois numa borboleta, não é? Exatamente. No início é uma lagarta que nós temos ali e depois vai se transformar numa borboleta, não é? Alguns não se transformam e morrem naturalmente. Alguns nem todos, mas é uma boa perspectiva que trazes para aqui. Eu sempre fiz publicidade, sempre. Em clubes de futebol, mas na nossa terrinha também. Em outros também, mas a partir do momento que estás em algo, como eu costumo dizer, estás na Liga dos Campeões, começas a perceber que o investimento é totalmente diferente, mas o retorno é totalmente diferente. Porque tu nivelas muito mais rápido. Porque tu nivelas-te por cima, tu começas-te a nivelar por cima e não por baixo. Exatamente. Tu afastas-te da média. Exatamente. E puxas a... Agora, tens uma decisão em que pagar algo que vais pagar à cabeça, tens de pagar à cabeça para investir ali no clube, não é? E agora tens que esperar que tenhas o retorno. E de facto, depois de o fazer, de arriscar, e pensei, mas o que é que te leva a fazer isso? Pá, não sei. São aquelas coisas que nos levam a... Mas aí é suportado por uma decisão financeira, naturalmente, claro, não é? É algo que te dá no olho, algo que te capta a atenção e tu pegas naquilo que ganha forma. Será que é uma boa ideia? Será que não? Epá, mas é um investimento avultado. Será que vais ter retorno? Não vais? Epá, vou arriscar. E foi na altura também da pandemia que eu fiz. Good call, trouxeste para aqui, sim. Esta questão da publicidade é um tema até interessante, porque há muitas empresas que não investem porque consideram aquilo um custo, e é um custo, certo. Mas por vezes não conseguem medir o retorno. E nós não conseguimos medir na íntegra o retorno. Porque tu aí estás a trabalhar, e olhando naturalmente para o investimento na publicidade, nós investimos em diferentes fases do funil de nutrição, não é? E claramente esse investimento que tu fazes é topo do funil. Claro. É aquilo que é notoriedade, é trabalhar notoriedade da marca, é trabalhar a autoridade, é o posicionamento, aquilo que estávamos a falar, é a autoridade, é como é que tu consegues causar autoridade. Isso naturalmente depois não há uma conversão direta. Depois mantens. E depois, isso naturalmente, depois mantens. Que é o mais difícil. Sim, aí depois mantens. Fazes uma vez, duas. Uma vez tu podes fazer, não é? Okay. Uma vez tu podes fazer, não é? Okay. Estive lá. Mas a segunda e a terceira vez, sim, aí já tem que se transformar num investimento, não é? Tens de transformar num investimento e tens de estar sólido. Porque se é só um custo, transforma a nossa decisão em irracional, não é? De certa forma, não é? Exatamente. Ficava só pelo emocional, não é? Querer estar ligado ao futebol, por exemplo. Exatamente, só que tu depois és esquecido. Portanto, quanto mais tempo tu conseguires lá estares, mais és lembrado. Outras pessoas cada vez mais olham para ti de uma forma e começam a decorar. Claro que nós temos também outdoors espalhados sim. A nível nacional e as pessoas ligam. Portanto, é isso. Hoje te falas a alguém da emissão de determinados crédito, patrocina o Braga. Eu digo isto porque são as pessoas que partilham. Certo. Nós, por vezes, nós não temos noção. Mas é a estratégia nós não temos noção daquilo do retorno que tem. Não, mas isso há um ditado que é não pôr os ovos, não é? Na mesma cesta. E é exatamente isto, não é? E numa estratégia de marketing, numa estratégia de angariação, é diversificar para quê? O que tu fazes e bem, também porque tens capacidade hoje de o fazer. Para diversificar, é tu conseguir estabelecer o maior número de pontos de contacto, de touch points, com a tua persona. A tua persona não está só a fazer scroll no Facebook. A
tua persona está a conduzir, a tua persona está a ver um jogo de futebol, a tua persona está no campeonato da Terra. Exatamente. E tu entendendo a tua persona, tu entendes quais é que são os canais, quais é que são os veículos onde eu tenho que pôr o cash, não é? Claro. Mas tu há pouco falaste de uma coisa que eu acho que é fundamental para os empreendedores, e quando um empreendedor passa para gestor, porque eu acho que há diferença entre empreendedor e gestor. E tu há pouco São falaste... coisas diferentes. As pessoas são excelentes empreendedores e são maus gestores. Exatamente isso. São E- maus É, gestores. são por duas vezes, coisas têm que- diferentes. E tu há pouco falaste uma coisa que é muito importante, e é pensamento de gestor. E gostava de deixar isto aqui, que é entender, perante uma adversidade, é entender a minha burn rate. Quanto tempo é que eu tenho dinheiro para aguentar a operação com estes custos? E isto, Altino, é uma pergunta que muitos poucos empreendedores sabem responder. Estou a falar de empreendedores. Sim, sim. Sabem responder, não entendem qual é que é o meu burn rate e pior, como é que se gera o cash flow, como é que se gera cash flow. E a diferença entre cash flow e lucro, que são duas coisas completamente diferentes. E tu trouxeste isto, passámos aqui até de uma forma um bocadinho leviana, e isto é muito importante, distinguir cash flow, naturalmente, que é o dinheiro que a empresa gera, entre saídas, entradas, mas o dinheiro que a empresa gera e retém, naturalmente depois da forma como nós lidamos com prazos de recebimento, prazos de pagamento, mas a entender que perante uma adversidade nós temos de estar preparados para que a nossa empresa, quantos meses é que a nossa empresa dura, aguenta, sem eu ter que fazer um corte, por exemplo. Porque eu costumo dizer o cash flow é poder. Cash é poder. E quando tu te sentas a uma mesa para negociar, é completamente diferente. Claro. Aqui não é o histórico que fala por si, aqui o cash fala por si. É a posição, É o poder. muito importante Essa esse parte que ponto. tu falaste é o poder. Eu consigo fazer, eu consigo ir até ali, Isso. eu consigo fazer isto. É claro que isso é quanto mais seguros nós estamos na decisão, melhor. É melhor. Quanto mais seguros estamos, melhor é a decisão. Melhor é a decisão, claramente. Claro que sim. Decidir com... Para nós, por vezes, Sim, prejudica o outro, não é? Mas isso naturalmente. mas é uma questão de negócio. Isso é uma questão de naturalmente. negócio. Isso é a vida É um negócio. de negociar. Altino, para terminarmos, porque estamos aqui já... Já terminei. Pois, não é? Eu também ficava aqui Espaço, mais espaço. tempo. Eu ficava aqui bem mais tempo. Mas para terminar, eu gostava de deixar aqui duas perguntas. Uma primeira pergunta no sentido de... Ok, tu já fizeste muitas coisas. O histórico fala por si. O histórico fala por si. Tem muitas outras para fazer. Tens muitas outras. Quais são essas coisas? O que é que te falta? O que é que te falta ainda conquistar? Onde é que tu queres chegar? Olha, eu quero chegar ao máximo de anos possível. Eu digo sempre que quero chegar, vou viver até perto dos 100. Isto é uma motivação para mim, para dizer que tenho 46, portanto eu tenho aqui 50 e tal. Ainda está a acabar o primeiro tempo, não é? Exatamente. Ainda está a acabar o primeiro tempo, fazemos Não, aqui uma alusão ao jogo exatamente, de futebol. Exatamente. Mas acima de tudo com saúde. Se nós tivermos saúde, e nós na pandemia percebemos que de facto não há nada mais valioso que a saúde. Agora, eu não penso muito à frente, que quero isto, não sou, como disse há pouco, não sou Certo. muito demasiado ambicioso. Gosto de algo, gosto acima de tudo cada vez mais de desfrutar da família, até porque tenho uma bebé com 7 meses também. Acima de tudo, cada vez mais desfrutar da vida. É claro que a nossa responsabilidade com as empresas, as próprias empresas também vão aumentando, em termos de recursos humanos, em termos de serviço também, porque o próprio mercado também pede. Por vezes vão-nos tirando aqui um bocadinho de qualidade, mas sabendo delegar, que é aquilo que vou fazendo cada vez mais, e o objetivo em termos de futuro é delegar cada vez mais, mas estar sempre presente na empresa. Portanto, Ok. com os meus colaboradores, até porque nada diz que a MCO hoje é conhecida e reconhecida, nada disso era possível comigo só. Sem as tuas pessoas. Ter as minhas pessoas felizes, motivadas, ganharem bem, portanto, acima da média, para terem as suas vaidades também, Sim, e as suas conseguirem realizar condições, os sim, seus exatamente. sonhos, terem cada vez mais qualidade de vida, mas acima de tudo levantarem-se de manhã, todos os dias, e felizes para ir trabalhar. Portanto, e é isto que eu quero ouvir deles. Portanto, assim, sempre. E como eu disse há pouco, eu sou responsável por eles. E quero que eles estejam sempre bem. E se eu perceber que eles estão mal, eu vou falar com eles para perceber o que é que eles têm. Porque eu não deixo de ser um colega deles.
trabalho. Certo. Aliás, estou sempre no meio deles. Portanto, isto é extremamente importante. Agora, o que é que eu quero, acima de tudo? Que a empresa perdure o máximo de anos possível e que seja reconhecida e reconhecida como algumas outras são. Talvez até passar isto para filhos, quem sabe, para outra geração. Pegando nesse ponto. Mas acima de tudo, perdurar. Boa, tocaste aí num ponto que iria ser a minha última pergunta. Qual é o legado que queres deixar para os teus filhos? Acima de tudo, princípios, uma boa educação, foi aquela que eu também tive, bons princípios, respeitar sempre as pessoas acima de tudo e deixá-los algo que eles consigam navegar e que possam também aproveitar. Não sei se eles vão ou não até pegar nisso. É óbvio que é prematuro começarmos a passar, até porque ainda tenho 46 anos, é um facto. Não me tenciono reformar tão cedo, mas tenciono também, certamente, com o tempo, começar a diminuir um bocadinho o ritmo, até porque vai começar a gozar um pouco mais. É sempre trabalho. Sim. Mas deixar ali um legado que eles possam orgulhar e que eu possa ficar orgulhoso deles também em ter pegado em algo que eu construí e conseguirem até fazer melhor do que eu. Natural, porque os tempos vão mudando, eles são mais novos, têm outras ideias, embora a gente faz sempre um esforço para estar sempre com os conhecimentos nivelados e atuais. Sim. Portanto, mas deixá-los algo que eles possam desfrutar e conseguirem ainda alavancar muito mais. Incrível. Quem sabe nesta área como outra também. Criar as oportunidades para que eles consigam ir pelos seus valores, pelas suas ideias, pelas suas mas acima de tudo transmitir os valores. Os valores. Acima de tudo. Sem isso não conseguimos, dificilmente conseguimos perder o respeito pelo outro. Não é o princípio do fim, na minha opinião. Mas é uma forma de eu ver as coisas. Obrigado, Altino. Obrigado mesmo por esta grande conversa que aqui tivemos, não em termos de tempo, ou o tempo que eu gostaria, mas pela qualidade que tivemos. Muito obrigado. Terminamos assim este episódio. Eu também gostaria de ficar mais tempo aqui com vocês, trazer-vos o percurso deste grande empreendedor. Antes de ser um grande empreendedor, uma pessoa da terra que nasceu na mesma terra que eu e, portanto, de certa forma também... Vida crescer. É verdade. De certa forma é uma referência, naturalmente é uma referência para e também para mim. Crescer, também te via crescer. E por isso é sempre muito bom também trazermos essas pessoas que nos ligam às nossas bases, e por isso é que gostei mesmo muito, não só pelo empreendedor que és, mas também porque te vi do outro lado, e isso foi mesmo muito bom. Por isso, Altino, muito obrigado, e obrigado por trazeres, tal como és, aqui à nossa audiência, aqui à nossa comunidade dos doers, que estão agora a começar, os fazedores, querem fazer, querem atingir, têm os seus objetivos, os seus sonhos, e entender que foi a capacidade de decidir no momento em que tu tinhas que decidir e fazer aquilo que tinha que ser feito. É o grande insight que eu pessoalmente retiro. A capacidade que tu tiveste de decidir nos momentos, independentemente se era o certo ou não, o histórico fala por si, mas tu tiveste de decidir, tu tiveste de tomar decisões, e é isso que um empreendedor tem que fazer no dia-a-dia. Tomar decisões no momento em que as tem que tomar, com as variáveis que tem naturalmente em cima da mesa. Assumir o risco. Por isso, muito obrigado por isso. Obrigado por trazer esse lado aqui para a nossa comunidade. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 6 da manhã, com um novo episódio, com um grande empreendedor, novamente no The Doers Podcast. Obrigado a vocês por assistirem. Acompanhem no YouTube, acompanhem no Spotify, sigam-nos nas redes sociais. Nós vamos continuar a trazer puros sangues em empreendedorismo aqui para a nossa comunidade. Muito obrigado e até breve.